Olá pessoal do curso completo de Geometria Analítica e Álgebra Linear, sou eu mais uma vez, professor Guilherme, para falar hoje sobre vetores paralelos. Esse tema vai e volta no nosso curso, porque aos poucos, quando a gente vai aprendendo algumas ferramentas novas, nós vamos compreendendo melhor o que são esses vetores paralelos e descobrindo técnicas novas para operar e reconhecê-los. Então, é disso que a gente vai falar hoje, uma aula bem relevante que fecha a nossa segunda parte do curso. Vem comigo! Então a gente vai falar sobre vetores paralelos e olha só que interessante, porque eu preciso de vetores antes de tudo. E agora, os vetores eles são definidos em termos do sistema de referência, como combinação linear dos versores de base. Em outras palavras, existem coordenadas. x1, y1, z1 para o primeiro vetor, x2, y2, z2 para o segundo vetor. Perceba que eu coloco coordenadas diferentes, porque u e v podem ter quaisquer coordenadas. E aí a pergunta é, quando que eu poderei saber que o vetor u e o vetor v são paralelos? E essa que é a pergunta importante aqui, porque para que eles sejam paralelos, quando eu conheço a operação de multiplicação por escalar, eu sei que dois vetores paralelos podem um ser transformado no outro, fazendo a multiplicação de um número real, algum número real, por um dos vetores. Então a equação que você está vendo na tela diz exatamente isso, que o u é igual a alfa vezes v, que existe um número alfa que multiplicado por v gera u. Lembre-se da operação de multiplicação por escalar. Um número que multiplica um vetor só tem o poder de aumentar ou diminuir o seu vetor. Não tem como mudar a direção. Se não muda a direção, os vetores são paralelos. Então, se há uma forma de transformar v pelo esticamento ou pelo encurtamento no vetor u, diremos que eles são vetores paralelos e aí está o teste. Não tem novidade nesse teste. A questão é que nós podemos escrever esse teste em termos das coordenadas. Vamos ver como isso aqui funciona? Então, veja que a equação é αv é igual a u. Quando você encontra um valor de alfa que faz isso, nós diremos que os vetores são paralelos. E se o u tem coordenada x1, y1, z1, o v x2, y2, z2, quando eu multiplico alfa vezes v, eu tenho que obter o u da forma que você está vendo aí. Essa equação pode ser reescrita. E a reescrita dela nos mostra que quando os vetores forem paralelos, há uma relação de igualdade entre as razões que você está vendo. x1 sobre x2 dará o valor alfa, y1 sobre y2 também, e z1 sobre z2 também. Então, se existe um número alfa, cuja razão entre as coordenadas ela dá sempre o mesmo número, nós diremos que o vetor é paralelo. Então, antes, o meu teste para vetores paralelos era apenas u igual a alfa v. Agora eu posso fazer um teste em relação às coordenadas, dividindo cada uma delas e verificando se todas elas são constantes. Cuidado, não basta verificar apenas uma, tem que verificar todas elas. E olha ali no gráfico que interessante, ali eu estou observando o espaço cartesiano de 3 dimensões, o vetor v qualquer, e nós podemos observar o que acontece, o que seriam os diferentes vetores paralelos. Eu coloco na animação alguns vetores paralelos que saem ali de vários pontos, tem infinitos vetores paralelos, mas qualquer múltiplo de v, aí você está vendo múltiplos positivos, agora vai ver múltiplos negativos, qualquer múltiplo de v é paralelo a v. Então, o teste de paralelismo, aquela equação que você está vendo ali, u igual a alfa v, diz exatamente isso, que qualquer vetor múltiplo de v será paralelo. Perceba o seguinte, que quando não é paralelo, nós estaremos na condição que você não consegue resolver essa equação. Essa equação ela dá um sistema impossível. Interessante. Então, vamos seguir. Então, vamos fazer um primeiro exemplo aqui para verificar quando dois vetores são paralelos. A gente vai fazer no quadro. É um exemplo simples, só para você perceber essa questão dos múltiplos. O vetor u, de coordenadas menos 2 e 3, e o vetor v, de coordenadas menos 4 e 6, são paralelos. Vamos entender por quê e o que significa aquela condição de proporcionalidade que nós acabamos de ver? Então, nessa questão dos vetores u e v paralelos, eu já escrevi aqui a solução para vocês. Perceba que eu sei que u é paralelo a v.
Então eu uso essa notação de duas retas paralelas para indicar que os vetores são paralelos. E uma outra forma de escrever isso é escrever que o v é igual a k vezes o vetor u. Porque haverá um múltiplo k que multiplicado por u gera o vetor v. Então eu posso substituir o v como vetor menos 4 e 6 e o u como menos 2 e 3 e fazer as operações. O importante é você perceber que esse valor de k será um múltiplo que pode ser escrito em termos de relações de razão. Menos 4 sobre menos 2 vai dar 2. E 6 dividido por 3 vai dar 2 também. Esse valor de k é o múltiplo. Perceba que se eu multiplicar u por 2, eu gero o vetor v. E essa é a proposta da multiplicação de vetores. Quando eu pego um vetor, multiplico por um número, eu gero outro, significa que eles são paralelos. Outra forma de ver isso é multiplicar v por u, multiplicando e dando meio. Então aqui foi um parênteses para a gente entender o que são os vetores paralelos, antes da gente continuar para a terceira parte do curso, lá no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre produto escalar. Até lá!